Tieta revela a Carmosina que retornou à cidade com o objetivo de se vingar, uma ideia que começou a tomar forma desde que recebeu a carta da amiga há 2 meses. Ela enfatiza que os moradores mesquinhos da cidade precisam aprender uma lição. Intrigada, Carmosina pergunta por que depois de 2 décadas Tieta ainda nutre pensamentos de revanche. Tieta explica que apesar dos anos, ainda carrega dentro de si a essência da pastora de cabras que foi um dia, mesmo que as feridas ainda estejam abertas. Ela recorda o sofrimento que viveu por causa dessas pessoas. Preocupada, Carmosina questiona se essa busca por vingança não seria pequena demais para alguém como ela. Tieta admite que talvez seja, mas diz que é o que sente que precisa fazer nesse momento. Respeitando a escolha da amiga, Carmosina pergunta o que exatamente ela pretende fazer, mas Tieta prefere manter segredo, pedindo apenas que a amiga não se surpreenda com suas atitudes, deixando claro que tudo será em nome de sua vingança. Diante disso, Carmosina questiona se Leonora está envolvida em seus planos. Enquanto isso, Leonora comenta com Ascânio que Tieta decidiu viajar de repente. Ascânio confessa que acreditava que Tieta tinha deixado Santana do Agreste para trás de vez. Leonora, por outro lado, conta que Tieta mencionou os 4 cavaleiros e admite que ao ver Ascânio sentiu que já o conhecia de algum lugar, algo que ele diz ter sentido também. Quando Ascânio pergunta por que as irmãs de Leonora não vieram com ela, Leonora explica que é a preferida da mãezinha e aproveitou a oportunidade para tentar esquecer o seu ex-noivo. Tieta confidencia a Carmosina que Leonora não sabe o verdadeiro motivo de seu retorno e que decidiu trazê-la consigo para ajudá-la a superar sua dor. Carmosina relembra que quem realmente a expulsou foi Zé Esteves e pergunta se ela fará algo contra o próprio pai. Tieta responde com firmeza que todos que a prejudicaram receberão a punição merecida. Leonora garante a Ascânio que estará presente na inauguração de sua fonte, mas ele esclarece que a obra pertence ao município. Leonora comenta que, pelo entusiasmo dele, parece até que a fonte é sua e sugere que ele aproveite a ocasião para apresentar sua esposa. Nesse instante, Carmosina interrompe, revelando que Ascânio está se divorciando. Quando Tieta chega, ela comenta que jamais esqueceu como Ascânio a defendeu de Arthurzinho no passado. Assim que ele e Carmosina saem, Leonora faz elogios a Ascânio. Perpétua aparece e, com seu tom venenoso, menciona os chifres que Ascânio levou da esposa. Tieta repreende Ricardo, perguntando se, como seminarista, ele aceita que a mãe fale mal dos outros e ainda o alerta sobre o pecado. Ricardo concorda com a tia, mas Perpétua rebate, afirmando que pecado é mentir, reafirmando que Ascânio de fato levou o chifre. Leonora, por sua vez, demonstra ansiedade em rever Ascânio, enquanto Carmosina insinua a Ascânio que Leonora parece estar interessada nele. Ascânio, contudo, comenta que Leonora acabou de sair de um noivado que não deu certo. No bar, Ascânio anuncia aos amigos que Tieta chamou todos para uma reunião na casa de Perpétua mais tarde. Amintas se anima, enquanto Osnar comenta que alguns assuntos importantes precisam ser resolvidos. Osnar percebe que Bafo de Borde está deitado sobre o carro de Tieta. Ascânio menciona que o motorista virá buscar o veículo e Osnar ironiza, dizendo que Tieta trouxe o carro apenas para impressionar os bestas. Xalita, porém, argumenta que mesmo andando a pé, Tieta chamaria atenção. Elisa comenta com Tonha que não gostou de Leonora, enquanto Tonha reflete sobre a pobreza de sua família, lembrando que seu pai praticamente a vendeu para Zé Esteves. Elisa insinua que Leonora é da banda podre, mas Tonha diz que Tieta voltou ainda mais bonita e lamenta as oportunidades que deixou escapar na vida. Nesse momento, Timóteo aparece reclamando que Elisa e Tonha se esqueceram de preparar o jantar. Tonha se apressa para cuidar da refeição de Zé Esteves, enquanto Elisa corre para atender o marido. Na pensão, Dona Milu questiona Jairo sobre o motivo de Tieta mandar retirar o carro. Jairo esclarece que o veículo não suportaria um mês nas condições precárias daquelas estradas. Dona Milu comenta que Leonora é refinada, enquanto Tieta está sempre desfilando com o traseiro empinado. Filó diz ao coronel que teme que Imaculada esteja prestes a morrer. Ele percebe que a jovem está realmente debilitada e ordena que Trapizomba a leve ao quarto de castigo para isolá-la das outras garotas. Diante da falta de médico, ele solicita que Filó chame Dona Milu. Tieta explica a Leonora que a esposa de Ascânio era do Rio de Janeiro e não conseguiu se adaptar à vida naquele fim de mundo. Leonora afirma que se ela realmente amasse Ascânio, teria ficado.
Tieta observa que Leonora está falando bastante sobre Ascânio e diz que daqui a pouco ela estará interessada nele. Leonora, contudo, garante que após a decepção amorosa que sofreu, não deseja mais ninguém. Apesar disso, Tieta não confia em Leonora, principalmente depois do que ela aprontou em São Paulo, mas ainda assim afirma que gosta muito dela. Enquanto isso, Dona Milu planeja repreender o coronel. Cosme comenta que não entendeu o motivo de Tieta estar vestida de maneira tão estranha. Ricardo opina que deve ser moda em São Paulo, enquanto Peto faz um comentário que irrita Ricardo. Carmozina chega para a reunião de Tieta e informa que Dona Milu foi cuidar de uma das garotas do coronel que está doente. Tieta fica surpresa ao saber que o coronel ainda acolhe meninas para alfabetizá-las. Leonora destaca a bondade do coronel, mas Tieta explica que ele é péssimo e promete contar tudo depois. Carmozina garante que o coronel continua exatamente o mesmo e Tieta decide fazer uma visita inesperada a ele. Dona Milu diz ao coronel que talvez Imaculada melhore com os chás que ela recomendou e o responsabiliza pela doença da jovem causada por tantos desgostos. O coronel avisa que não a chamou para ouvir sermões, mas Dona Milu aproveita a oportunidade para criticá-lo pela mania de comprar meninas, explorando a miséria delas. Ela reforça que se Imaculada morrer, a culpa será dele. Enquanto isso, Timóteo percebe que Elisa está muito bem arrumada para visitar Tieta. Elisa explica que enquanto Leonora estiver no agreste, sairá sempre assim para não se sentir inferior. Perpétua apaga a missa que mandou rezar pela alma de Tieta, deixando suas amigas perplexas, já que nunca a viram tão generosa. Amorzinho suspeita que Perpétua tenha desenterrado uma botija de dinheiro no quintal, enquanto Sinira imagina que Tieta já tenha lhe dado algum dinheiro. Perpétua responde que ainda não, mas garante que se tudo o que planejou der certo, a visita de Tieta será extremamente lucrativa. Todos os convidados se reúnem na casa de Perpétua, onde Tieta distribui diversos presentes. Ela entrega um relógio de ouro ao pai. Tonha fica radiante ao ganhar uma roupa elegante e comenta que costuma usar apenas as que ela mesma costura. Leonora observa que a peça é de uma boutique e que ajudou a escolhê-la, mas a Esteves proíbe Tonha de usá-la, determinando que ela apenas aguarde. Tieta separa um presente para o filho de Elisa e Timóteo e pergunta o motivo de sua ausência. Perpétua sugere que Timóteo explique a situação. Timóteo e Elisa inventam que o menino está passando as férias em Esplanada. Diante disso, Tieta decide guardar o presente para entregá-lo pessoalmente. Perpétua abre seu presente com entusiasmo e se alegra ao perceber uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Tieta sugere que todos busquem seus respectivos presentes já identificados com os nomes. Leonora entrega a Elisa um estojo de maquiagem. Elisa agradece sem muito entusiasmo e declara que, na verdade, gostou mesmo foi do rádio que ganhou de Tieta. Amintas e Dona Milu chegam ao encontro e Leonora pergunta sobre Ascânio. Amintas explica que ele está em uma reunião na igreja, organizando uma quermesse para a compra de um turíbulo. Enquanto isso, Perpétua tenta pegar um presente ainda não aberto, mas Tieta avisa que ele é reservado para uma pessoa especial. Tieta sugere que tomem cerveja, mas Perpétua afirma que não bebe. Tieta, bem-humorada, comenta que ninguém é perfeito, arrancando risos. Na igreja, Marcolino, Modesto e Ascânio garantem apoio à quermesse. Ascânio comenta que o coronel está cuidando de uma menina doente, mas o padre pede que ele evite tocar no assunto ali. Imaculada, delirando de febre, chama pelo príncipe. Amintas pergunta a Tieta se ela realmente pretende visitar o coronel no dia seguinte, e ela confirma, afirmando que ele será o primeiro. Mais tarde em casa, Elisa afirma a Timóteo que Leonora não vai comprá-la com maquiagem importada. Timóteo não entende a implicância de Elisa, enquanto eles próprios tiveram que mentir sobre o filho. Elisa admite que sentiu vontade de revelar toda a verdade, mas não podia ser vista como vigarista ou mentirosa diante de Leonora. Timóteo teme que Tieta nunca os perdoe. Aida pergunta por que Letícia insiste em se aproximar de Carol, e Letícia responde que foi muito bem tratada por ela na Marinette. Aida acha estranho que uma moça tão bonita more sozinha em Mangue Seco e pergunta a Modesto se isso não é perigoso. Ele responde que não vê problema. Osnar faz uma visita a Carol. Enquanto isso, desconfiada, Dona Milu pede que Carmozina revele os reais motivos do retorno de Tieta, mas Carmozina diz que a mãe está ficando caduca. Antes de dormir, Tieta e Leonora aproveitam uma refeição farta com produtos da região, quando Perpétua chega pedindo uma conversa com a irmã.
Tieta questiona se fez algo errado, mas Perpétua admite que foi ela quem errou no passado e pede perdão. Tieta, surpresa, pergunta se o pedido de perdão é por tê-la expulsado da cidade. Perpétua confessa que carrega essa culpa há anos. Tieta, no entanto, garante que já deixou o episódio para trás. Perpétua, emocionada, afirma que Tieta acabou de aliviar o peso de sua consciência. Em seu quarto, Ricardo observa diversas imagens de santas, tentando identificar com qual delas Tieta se parece. Cosme sugere que seja com Maria Madalena. Ricardo comenta que ela não é santa e Cosme se retira. Ao ouvir um ruído, Ricardo espia pela fechadura e avista Tieta no corredor. Tieta tropeça e ele a ampara prontamente. Nervoso, Ricardo pede desculpas, mas Tieta afirma que ele a salvou de cair. Ela ainda questiona como conseguem viver em um lugar onde a luz é cortada às 10 da noite. Antes de se retirar, Tieta pede um beijo de boa noite, enquanto Perpétua espia às escondidas. No quarto, Ricardo, tomado pela culpa, ajoelha-se sobre grãos de milho, como penitência por ter se sentido tentado. Tieta, por sua vez, recorda de Lucas. Leonora, incapaz de dormir, pede para conversar com Tieta. Enquanto isso, Carol reclama da visita noturna de Osnar e pede que ele vá embora, ainda que tenha apreciado sua companhia. Osnar se despede prometendo retornar. Dário examina alguns locais para mergulhar no dia seguinte e Laura comenta com o marido que viu Osnar saindo da casa de Carol. Tieta relembra Leonora de como ela conheceu o antigo noivo na rua, da mesma forma que encontrou outros, e a critica por ter acreditado em suas mentiras. Leonora lamenta nunca ter encontrado alguém para formar uma família, dizendo que sempre dependeu da generosidade de estranhos. Tieta aconselha a lutar pela própria felicidade e aponta a disposição de Leonora para cometer erros. Na manhã seguinte, durante o café na pensão, o assunto principal é Tieta. Perpétua informa a Tieta que preparou tudo de que ela gosta para o café da manhã, sem se preocupar com os gastos. Tieta comenta que está arcando com todas as despesas, mas que não está com fome. No entanto, serve um prato generoso, enquanto Perpétua e Araci trocam olhares. Tieta conta a Perpétua que visitará o padre e o coronel para saber sobre a saúde de Imaculada. Perpétua recomenda que Tieta evite mencionar o nome de Arthurzinho na frente do coronel, explicando que o rapaz apenas enviava cartas pedindo dinheiro e eventualmente parou de dar notícias e nunca mais apareceu. Imaculada segue delirando de febre e o coronel responsabiliza a Dona Milu se ela morrer, dizendo que ela não soube cuidar da menina. Ele se surpreende com a visita de Tieta e pede que ela dê uma voltinha para ele. Tieta atende ao pedido, percebendo que ele continua o mesmo velho descarado. O coronel afirma que teria pago o valor que Zé Esteves pedisse para que Tieta se tornasse uma de suas rolinhas. Tieta responde que ele nunca teria recursos para pagar o seu preço e pede para ver Imaculada, mas o coronel nega o pedido. Mesmo assim, Dona Milu leva Tieta até a menina doente. Imaculada segura as mãos de Tieta e diz que seu príncipe chegou para buscá-la. Tieta reflete que poderia ter sido ela e, decidida, propõe ao coronel comprar Imaculada. Ele recusa veementemente. Tieta então afirma que se tivesse sido uma das rolinhas do coronel, seria ele quem estaria estribuchando agora, o que o deixa furioso e resulta em sua expulsão. Antes de sair, Tieta provoca, dizendo que Arthurzinho tem vergonha do pai que tem, o que faz o coronel passar mal. Elisa desabafa com Tonha, preocupada com a mentira que ela e Timóteo contaram para Tieta. Ambas procuram Carmosina, que se oferece para explicar a situação. Enquanto isso, os amigos da rua observam Tieta passar e ela acena de longe, esbanjando charme. Amintas comenta que Tieta está fora do alcance de Osnar, e Xalita, em tom de deboche, sugere que Osnar peça ao comandante para que um disco voador lhe traga uma mulher. Dário menciona que Osnar tem frequentado a praia de Mangue Seco todas as noites. Amintas questiona o que ele faz lá e Osnar responde que toma banho de mar, mas Xalita desconfia, dizendo que aí tem coisa. Quando Tieta chega à igreja, o padre solicita que Sinira e Amorzinho saiam para não escutarem a conversa. Tieta garante que apoiará a quermesse e comenta que a cidade permanece a mesma. O padre sugere que Tieta e Ascânio têm a missão de transformar a mentalidade daquele povo e Tieta pondera que para isso é preciso amar profundamente aquela terra. O padre ressalta que Ascânio tem esse amor. Ele então pergunta se Tieta recebeu sua carta sobre o custo de um turíbulo. Tieta assegura que a quermesse será um sucesso e que a igreja terá um turíbulo novo.
Perpétua, desconfiada, exige que Carmosina não interfira nos assuntos da família, mas Carmosina retruca, dizendo que Perpétua teme que Tieta descubra suas mentiras. Carmosina revela a Tieta que o filho de Elisa e Timóteo faleceu ainda bebê. Osnar tranquiliza Timóteo, afirmando que Tieta irá perdoá-los pela mentira, mas Amintas e Xalita alertam que ele deve se preparar para o pior. Amintas ainda comenta que Tieta pode exigir a devolução de todo o dinheiro enviado com juros, lembrando que ela é filha de Zé Esteves e irmã de Perpétua. Tieta cai na gargalhada ao perceber o temor de Elisa e Timóteo em contar a verdade, e Carmosina decide revelar tudo de uma vez. Ela começa contando que Zé Esteves nunca gastou um centavo do dinheiro enviado por Tieta para comprar remédios, enquanto Tonha passa dificuldades porque o marido é extremamente avarento. Além disso, ninguém sabe o que ele faz com o dinheiro. Carmosina também revela que Perpétua não utiliza os recursos enviados para a educação dos filhos e guarda tudo na poupança. Tieta declara que não tomará nenhuma atitude em relação a isso e aconselha Carmosina, que é tão esclarecida, a não se deixar contaminar pela mediocridade ao seu redor. Ela explica que o dinheiro que envia não tem valor fora de Santana do Agreste e mesmo que fosse uma fortuna, ela não se rebaixaria ao nível deles. Carmosina concorda e Tieta confessa que sua mágoa é muito mais profunda. Marcolino lembra o coronel sobre a reunião na igreja, enquanto Juraci questiona o estado da menina doente. Elisa e Timóteo, aliviados, recebem o perdão de Tieta. Na igreja, o padre avisa ao coronel que se algo acontecer à Imaculada, ele mobilizará toda a cidade contra ele. O coronel, acuado, pega a carteira e oferece uma quantia para a compra do turíbulo. O padre aceita o dinheiro, mas deixa claro que isso não garantirá o perdão de Deus. Tieta observa que a marinete de Jairo continua a mesma e leva o motorista para pegar seu carro. Ela descobre Bafo de Bode dormindo no veículo, arrancando risadas de todos. Ascânio está no correio, pronto para ir até Salvador conversar com os responsáveis pela hidrelétrica. No correio, Leonora o encontra e diz que estará torcendo por ele. Depois, Leonora pede a Carmosina que entregue suas cartas diretamente a ela, sem que Tieta saiba. Tieta visita a casa de Zé Esteves e avisa que quer conversar com Tonha em particular. Zé Esteves, indignado, questiona por que ela quer expulsá-lo de sua própria casa. Tieta responde que a conversa não lhe diz respeito. Furioso, ele ameaça quebrar a crista da filha, mas Tieta o encara e pergunta se ele ainda teria coragem de levantar a mão contra ela.